Boa noite a todos, boa noite a todas. O meu nome é Marina, eu sou coordenadora da pós Lato Sensu, especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo IF de São Paulo, Campus Barretos. A gente está aqui hoje, dia 16 de dezembro de 2025, agora 11 horas e 14 minutos, precisamente. Estou aqui com a ajuda do Ivan Polarini, que é um parceiro meu e servidor também do Campus Barretos, para fazer um novo sorteio. A gente vai deixar isso gravado e ele vai estar disponível aí publicamente no nosso YouTube. Qual é a motivação desse sorteio? Como vocês podem ver nessa planilha que está nomeada como vagas, a gente teve aqui na primeira chamada, né, a gente teve 143 matriculados, ou seja, como são 200 vagas ofertadas, né, para essa turma de 2026, a gente tem um saldo de 57 vagas que ainda estão ociosas, vocês podem ver ali na coluna G, tá? Então tá ali, ó, 57 pessoas serão convocadas na segunda chamada. Eu peço, inclusive, que vocês acompanhem as nossas redes sociais no nosso site para acompanharem as datas, tá? Obviamente, quem for convocado vai receber um e-mail meu, peço, inclusive, para ficar atento à caixa de spam, tá? Bom, a gente vai ter 57 convocações. Só que a gente tem um problema que é, eu coloquei aqui com cores, né? Nos polos Botucatu e Peruíbe, que estão em verde, a gente tem, por exemplo, Botucatu, aqui vou usar como exemplo, 12 vagas, porque a gente matriculou 28 na primeira chamada, então sobraram 12 vagas. Peruíbe, mesma quantidade, tá? Eram 40 vagas, matriculamos 28, então a gente tem 12 convocações a serem feitas. Só que, o que a gente observa? Tem lista de espera maior do que a quantidade de convocações. Nesses casos, o que a gente vai fazer? Vocês têm acesso à lista de sorteio realizada no dia 19 de novembro desse ano. Vocês poderão conhecer quem são essas 12 pessoas nesses dois polos, tá? Tá lá. Só que nos polos Itapetininga, Jales e Balneário São Francisco, que estão em vermelho, a gente tem convocações a serem feitas. Então, em Itapetininga, a gente precisa chamar 13 pessoas, Jales, a gente precisa chamar 11 pessoas, e Balneário São Francisco, a gente precisa chamar 9 pessoas. Mas, como vocês podem ver na linha abaixo, a gente não tem lista de espera para tudo isso. Então, em Itapetininga, a gente tem só 5 pessoas, Jales, 10 pessoas, e em Balneário São Francisco, nenhum docente na lista de espera. Detalhe importante, o que eu estou chamando de lista de espera é a lista prioritária, o público-alvo do processo seletivo, ou seja, docentes, tá? Que lá na ocasião da inscrição, colocaram que eram docentes e conseguiram comprovar a docência. A gente tem também uma lista de vagas remanescentes para quem é candidato ou candidata que não é docente. Nesse caso, eu peço a essas pessoas para aguardarem para a gente ver se vai ter vaga remanescente, tá? Então, nesse sorteio, a gente está pensando apenas em professores e professoras. Tudo bem? Bom, então, vocês observaram que a gente tem um problema que tem 3 polos que a gente precisa convocar pessoas, mas a gente não tem candidatos o suficiente nas listas de espera. E o nosso edital, que é o edital 47/2025, diz o seguinte no item 15. No item 5.15, ele diz que essa situação não pode acontecer. Se eu tiver 13 em Itapetininga para chamar e a lista tiver 5 de espera, se a lista de espera tiver 5 nomes, eu preciso chamar 8 candidatos ou candidatas de outro polo. Mesma coisa em Jales, mesma coisa em Balneário São Francisco. Ou seja, eu tenho 3 polos com gente a menos e 2 polos com gente a mais. Então, o que a gente vai fazer? Por isso que a gente está aqui hoje. Para a gente trabalhar com bastante transparência e trabalhar numa perspectiva de sorteio mesmo, a gente vai pegar esses 26 candidatos, né? Então, 24 do Polo Botucatu e 2 do Polo Peruíbe. O Ivan está mostrando aqui com o cursor, que são 26 no total. 26 candidatos e candidatas que não seriam a princípio convocados, né? Porque estão sobrando aspas nesses polos, e a gente vai sortear para justamente remanejar essas pessoas para esses 3 polos em que há um déficit. Então, a gente tem 18 pessoas que dessas 26 serão sorteadas, mas precisarão tomar muito cuidado na ocasião da matrícula, porque elas não vão se matricular no polo no qual elas se inscreveram.
elas vão se matricular no polo em que a gente está sorteando agora. Tudo isso parece muito complexo, mas na hora que a gente soltar a convocação, vai estar muito fácil de vocês observarem, vai ter uma coluna com o nome de cada um e vai ter uma coluna com o polo, tá? Então, prestem muita atenção a isso. Então, só para a gente fechar essa aba e, de fato, para o sorteio, observem que o Ivan está chamando atenção para essa linha 10, porque se a gente ainda assim não fechar a quantidade de vagas com a segunda convocação para matrículas, a gente vai abrir para uma terceira chamada, e esses 8 candidatos e candidatas que não forem sorteados agora, ou melhor, que ficarem por último no nosso ranking, poderão eventualmente ocupar essas vagas, eles ainda são prioridade em relação às vagas de não docentes, vagas remanescentes. Dito isso, eu vou pedir para o Ivan, então, ir para a nossa aba de sorteio, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. A gente vai usar exatamente a mesma função da planilha Excel, que foi usada no dia 19 de novembro, no nosso sorteio dos inscritos homologados, tá? Então, vocês observam que a coluna A tem uma numeração, a gente organizou aqui os 26 candidatos e candidatas em ordem alfabética, tá? Daqueles 2 polos que tem candidatos a mais, né, do que nomes para convocar. O Ivan vai gerar um número aleatório, então esse número vai ser preenchido aqui na coluna C. Então, ele vai arrastar esse número até lá embaixo, todo mundo vai receber um número aleatório, e depois ele vai colar de forma especial na coluna B, para esse número ficar fixo como valor, porque a cada clique que a gente dá no Excel, o Excel faz um novo número aleatório para cada candidato, então a gente vai engessar. Vocês vão observar, inclusive, que na coluna C os números vão mudar, por favor, não se preocupem com isso, por isso que essa coluna será deletada, depois que o Ivan colar, então, os valores no D, e aí, finalmente, o Ivan vai ranquear do menor para o maior, vocês vão ver que vai ter decimal, tá? Mas, então, do menor para o maior, aí os candidatos. Então, os 8 primeiros, né, volta lá na planilha de vagas, o Ivan, para o pessoal ver, do 1 ao 8º, tá vendo aqui na linha 5, ó, os primeiros 8 vão ser lotados no polo Itapetininga. O 9º colocado vai ser lotado no polo Jales. E do 10º ao 18º, ou seja, esses 9 outros candidatos e candidatas vão ser lotados no polo Balneário São Francisco, tá? Com isso a gente chama, então, os 18. Aí vocês vão ver que vão ficar 8 para baixo, tá certo? Se tiverem dúvida, o vídeo vai estar público, vocês podem voltar, vocês podem pausar, enfim. Mas eu vou pedir para depois que eu vou sortear e ranquear, ele descer lentamente o cursor no Excel para que vocês consigam ler os nomes, tá bom? E aí a gente vai publicar a lista bonitinha em PDF para vocês com todas essas orientações. Vamos começar então, Ivan. Então, ó, Ivan vai colocar aqui o número aleatório, que é a função do Excel. Ele vai expandir, né, para todos os candidatos e candidatas até o 26º. Aí ele vai engessar essa numeração. Observem que a coluna C vai mudar, tá? Por favor, não se preocupem com isso. Cada clique que a gente dá, ele muda, tá vendo que mudou? Mas a coluna D já tá igual. Então, o Ivan vai deletar a coluna C para a gente não fazer confusão. A gente vai trabalhar com o primeiro número sorteado. E agora a gente vai organizar do menor para o maior esses candidatos e candidatas para a gente conseguir ver. Pronto, ó, tá feito. Então, eu vou ler aqui, inclusive, para facilitar. Então, Polo Itapetininga, Kênia Moura, Priscila Cristiana, Lucas Roberto, Wesley da Silva, Gilvânia Fernandes, Diana Santos, Pedro Vitor e Diogo Oliveira Santos. Então, essas pessoas não eram desse polo e poderão se matricular, eventualmente, no Polo Itapetininga, se houver interesse. O Marcos Antônio da Silva, que é o 9º sorteado, ele vai estar lotado, então, no Polo Jales. E quem mais está em azulzinho? O Vicenzo de Carlo, a Veridiane, a Bruna Pereira, Robson Evangelista, Fabiano Francischetti, Luciano Franco, Áurea Ediodato, Matheus Rosales e Tânia Renilda estão, então, aptos a partir de, muito em breve, fazer a matrícula para o Polo Balneário São Francisco. E esses 8 que sobraram,
Eventualmente, vou pedir para vocês não desistirem, porque embora vocês não tenham sido sorteados entre os 18 primeiros aqui no sorteio de hoje, se sobrar vaga na segunda convocação, vocês serão prioridade na terceira chamada para matrícula, tá? Pessoal, tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia para quem estiver assistindo isso depois. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Peço que acompanhem as publicações em nosso site, tá bom? Muito obrigada.